Paz do Senhor Jesus, amém. Gostaria de compartilhar uma palavra nesse dia de hoje que se encontra em Jó, em capítulo 42. Jó 42, verso 12, que diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, uma palavra muito forte. Aqui eu li para você Jó 42. Papai abençoou a Jó. Na verdade, ele restituiu tudo quanto Jó tinha. Porque no capítulo 1 de Jó, verso 6, nós vamos ver que Satanás entrou e devastou tudo. Levou tudo de Jó. Tudo que Jó tinha. E Jó não tinha nada com isso. Jó estava ali na sua casa com seus bens, ele era um homem riquíssimo, tinha servos, tinha servas, ele tinha filhos, ele tinha tudo do bom e do melhor, porque o Senhor abençoara muito a Jó. Só que certa vez Satanás estava andando na terra, rodeando a terra. E ele foi aonde muitos filhos estavam indo diante do Senhor. E papai perguntou para ele: Vixe, meu servo Jó, homem temente, fiel, reto, se desvia do mal. E Satanás sabia quem era Jó. E houve ali uma permissão para que ele tocasse na vida de Jó. Papai permitiu, porque o inimigo falou: ele tem tudo isso porque você dá. Ele tem tudo isso porque é coisas boas. Tira tudo dele. Vamos ver se ele não vai murmurar. Vamos ver se ele vai continuar te servindo. Vamos ver se ele não vai desistir. É assim na nossa vida. O inimigo, ele quer o tempo todo acusar. Ele quer o tempo todo tirar você do foco, usando pessoas, usando situações. Quando não usa situações, ele vai diante de Deus acusar, apontar. Mas graças a Deus que Deus, ele conhece de fato e de verdade a nossa vida. Mas houve uma permissão do Senhor para que o inimigo tocasse em Jó. Jó ficou enfermo. Jó perdeu os seus filhos, morreram todos no mesmo dia. O gado se acabou, o dinheiro foi embora. Acabou tudo, irmãos. O diabo veio, tirou tudo de Jó. E Jó passou naquela situação. Eu não conheço prova maior do que a de Jó. Eu não conheço situação pior do que a que Jó passou. Muitas pessoas reclamam dos seus desertos, reclamam das suas situações, mas irmãos, tem pessoas que estão pior. Você pode estar no deserto, pode estar na prova, mas tem pessoas que estão em cima de um leito de hospital. Tem pessoas que estão sem um membro do seu corpo. Tem pessoas que estão debaixo da terra. Você está de pé. Olha a situação que Jó passou. Já pensou você na sua casa, tranquilinho, tranquilinha, daqui a pouco, passa o vento, você começa a perder tudo. Jó se coçava com um caco de telha, fedia. Mas houve uma permissão. É muito forte, irmãos. É muito forte. Mas Jó, em um determinado momento, ele questionou, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas houve um momento também que ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que você tem falado diante das situações que você tem passado? O que a sua boca tem proferido? Pois bem, Jó, ele passou por tudo aquilo. Os amigos se voltaram contra Jó. Acharam que Jó estava no pecado. Que Jó estava ali fazendo coisa errada. Que Jó tinha pecado, que Jó tinha feito alguma coisa contra o mestre. E não era nada disso, irmãos. É porque o diabo foi lá e tocou. Mas houve uma permissão do Senhor. Porque o diabo não faz nada, irmãos, sem os céus permitir. Porque a terra não é dele, o mundo não é dele, as pessoas não são dele. Aliás, aquelas que se deixam ser dele são. Mas Deus tem os seus filhos, que quiseram ser filhos de Deus. Então, o que aconteceu? Jó passou por toda aquela situação, perdeu tudo, ficou sem nada, sem filho, sem filho. A única coisa que restou do lado dele foi a mulher. E no determinado momento a mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó não ouviu. Jó não ouviu a palavra dela. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é assim, irmãos, tudo é de Deus. Tudo é Deus que nos dá, tudo é Deus que permite.
terminado aquele período que Jó passou, terminado as indagações de Jó, terminado a parte que os amigos dele importunavam Jó, entra a restauração de Jó. Jó 42, verso 7. Começa a restauração de Jó. E no verso 12, que é o que eu li para você, diz: assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se no capítulo 1 de Jó ele era rico, no 42 ele era riquíssimo. Deus restituiu, deu em dobro, fez em dobro. Se outrora, antes do diabo tocar em Jó, os filhos de Jó eram lindos, maravilhosos, não tinha filhos mais lindos do que os filhos de Jó. O segundo estado de Jó, o segundo quantidade de filhos que ele teve, eram maravilhosíssimos, mais lindos ainda. Houve uma restituição, houve uma devolução. Não do que era antes, mas passou a ser maior, passou a ser melhor. E abençoou o Senhor a Jó. Deus restituiu tudo. Saúde, a comunhão no casamento, deu filhos, deu bens, né? 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, juntas de boi. Deus restituiu em dobro, fez além daquilo que ele tinha. Mas sabe por quê que Deus ele fez isso? Que houve essa restituição, essa mudança, essa restauração? Porque Jó, ele se permaneceu ali firme, mesmo sem entender, irmãos. Porque papai não explicou para Jó: vai chegar um dia que você vai ficar sem nada, que você vai ficar sem filhos, você vai ficar fedido, doente. Deus não explicou nada para Jó. Tem coisas que pessoas aqui estão passando que os céus não te explicou, Deus não te explicou. Essa situação que você ia passar, simplesmente está acontecendo de você passar. Aí você tem duas atitudes em meio a essa situação, duas. A primeira, murmurar, reclamar, se voltar contra Deus. Ou a segunda, permanecer louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deuteronômio 28 vai dizer acerca das bênçãos. Uma página tá só as bênçãos, o Senhor prometendo ao povo as bênçãos, e na outra página tá só a maldição. E o Senhor falou para Moisés: fala para o povo, escolhe, você quer a bênção ou você quer a maldição? Tudo é uma questão de escolha. Escolhe. Foi como uma situação também que Abraão passou com Ló. O Senhor falou: já não está dando certo, já está vendo contenda entre os pastores, separa. E Abraão falou: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você falar que quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Deus era com Abraão. Aonde Abraão pisasse, irmão, a vida de Abraão ia continuar sendo próspera. Então o que eu quero dizer com isso? Tudo é uma questão de escolha. Esse momento que você está passando, o papai sabe. Mas você tem duas escolhas que você pode fazer: murmurar ou permanecer louvando, permanecer agradecendo. Jó, sim, teve um momento, irmãos, que ele até amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas Deus ali agiu com misericórdia devido àquela situação. Devido àquela questão que Jó havia falado. Porque Deus sabe, irmãos, que não é fácil. É muito fácil pra gente falar, mas só quem tá passando é você. Mas a palavra tá vindo aqui em Jó pra te orientar, pra te direcionar. Porque talvez você está sem direção, sem saber o que fazer. Permaneça. A direção é permaneça. Tá difícil, tá doendo, eu sei. Mas permaneça. Permaneça. Não desista. Porque Deus, irmãos, naquele meio tempo que o inimigo estava ali fazendo e arruaçando, papai estava só. Porque, além de tudo, irmãos, o Senhor sabia quem era Jó. O Senhor sabia quem era Jó. Já conhecia. Como aquela certa vez também, que me veio aqui à memória, o Senhor falou para Abraão, né? Me dá o teu filho Isaque. Olha só que coisa. Abraão não tinha filhos, nem Sara, já eram avançados em idade. O Senhor fez a promessa de um filho. Passaram-se muitos anos. Tiveram um filho. E daqui a pouco o papai vem pedir nesse filho. Olha que coisa. Para muita gente isso é loucura, irmãos. Mas Deus sabe como trabalhar na nossa vida, viu? Aí Abraão, não, vou pegar aqui. E detalhe, Abraão, quando foi
sacrificar Isaac, ele nem falou pra Sara. Ó, tô indo levar um menino, vou sacrificar, Deus mandou. Sabe por que ele não falou? Porque Sara ia atrapalhar. Não, você tá ficando doido. Imagina, não vai dar nosso filho. Então ele ficou, ó, quietinho. Tem coisa na sua vida que é pra você fazer quietinho, no silêncio. Não precisa soltar fogos. Ele foi. Mas quando chegou ali, naquele local onde Isaac seria sacrificado, quando ele pegou o cutelo que ele ia matar o menino, bradou-se uma voz do céu: não faz isso! Por quê? Porque Deus já sabia que Abraão ia ter essa atitude. Ele é conhecedor, irmãos. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Não pense você que Deus não sabe do amanhã, não, porque ele sabe. Ele sabe dessa situação que você está passando. Pois bem, voltando aqui para Jó. Jó, ele aguentou firme. Mas ele teve sim esse momento aí de deslize, de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas Deus agiu com misericórdia. Deus agiu com tão misericórdia, que aqui no verso 12 eu li para você. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ou seja, o último estado, o estado da derrota, o estado que ele ficou ali devastado. Deus abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque no primeiro diz que ele era rico, que ele tinha muitos bens, mas no 42 aqui abençoou ainda mais o Senhor a Jó. Por quê? Porque ele passou pelaquele período mesmo sem entender. Ele não estava entendendo nada. Ninguém explicou para ele que o diabo tocou, que o diabo fez e aconteceu. Não. A Bíblia não diz isso. Mas ele passou pelos momentos e não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Mas teve recompensa. O que você está passando não é fácil, mas vai ter recompensa. Se você permanecer na posição. Se você permanecer firme, orando, glorificando a Deus. Você sabe qual que é o segredo, irmãos? É permanecer firme. Orando, buscando, louvando a Deus, entregando a sua vida para o papai, pedindo a ele forças. Porque, irmãos, processo todos nós passamos, situações todos nós passamos e vamos passar e vamos continuar passando. Porque a escola de Jeová não para. A escola de Jeová não para. E com essas situações, o Senhor está nos ensinando, está nos moldando, está nos forjando. Você sabia que até uma pessoa que está enferma, que ainda não recebeu a cura da parte do Senhor, ele quer ensinar a pessoa com essa enfermidade? Então, irmãos, nós temos que procurar ver com os olhos espirituais. Nós temos que procurar tirar lições daquilo que nós passamos. Porque em tudo nós podemos tirar um ensinamento daquilo. É uma enfermidade? Você vai tirar um ensinamento da enfermidade. É uma porta fechada? Você vai tirar um ensinamento da porta fechada. Tudo você vai tirar um ensinamento. Tudo vai ficar como ensinamento e como testemunho para edificar vidas lá na frente. Então fica com essa passagem hoje de Jó, Jó 42. Vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. Foi o que aconteceu com Jó. O primeiro estado era rico. No meio tempo dos capítulos foi se perdendo. Mas em Jó 42 houve a restauração. E assim vai ser na sua vida. Vai haver uma restauração. Vai haver uma transformação. Vai haver uma mudança. E no final de tudo, o nome do Mestre vai ser glorificado. Fica firme e não desista. Amém? Recebe essa palavra e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fiquem todos na paz.